No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre um esquema feito por um funcionário da Autoridade Tributária entre 2013 e 2016. Este apropriou-se de 7.470 euros, lesando quase 300 pessoas. Será que foi punido? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Um tema que é e sempre será bastante polémico. Funcionários públicos deveriam existir ou não? Vamos à notícia já a seguir. Ora, chegou um caso a tribunal onde um funcionário da Autoridade Tributária confessou ter cobrado indevidamente coimas a quase 300 pessoas. Durante o julgamento, o arguido, ao qual não se sabe o nome, assumiu a prática destes factos, negando ter utilizado a password, ou neste caso a senha, de um colega de trabalho e esclarecendo ter praticado estes mesmos factos por alegada estupidez, para ajudar o irmão com dificuldades económicas. Ora, o mesmo arguido está a ser acusado de crimes de falsidade informática agravada, burla qualificada e falsificação de documentos. Ainda o mesmo arguido pediu ainda desculpa ao tribunal, ao serviço e a todas as pessoas envolvidas neste processo e afirmou estar disposto, obviamente, a ressarcir os lesados. Este caso, que está a ser julgado em tribunal, remonta aos anos de 2013 a 2016, quando o arguido exercia o cargo de chefe da secção de cobrança em regime de substituição na repartição das finanças da Anadia. Durante aquele período, e à revelia da direção da Autoridade Tributária, segundo a acusação do Ministério Público, o arguido cobrou indevidamente coimas pelo atraso no pagamento de impostos, nomeadamente o Imposto Único de Circulação e o Imposto de Selo, aos contribuintes que se deslocavam ao Serviço das Finanças para proceder ao devido pagamento. Apesar de saber que a coima não era devida e de inserir no sistema a informação de que a mesma era extinta, o Ministério Público diz que o arguido solicitou e recebeu a cada contribuinte a quantia de 25 euros, montante do qual se apropriou. O que é que eu tenho a dizer em relação a este assunto? Conforme eu vos disse no início, este é e sempre será um tema polémico. Funcionários públicos. Por diversas vezes tive que solicitar serviços públicos e tive que tratar de assuntos que só podem ser tratados em serviços públicos, obviamente, e nem sempre, ou quase sempre, a experiência não foi positiva. Sempre ou fui mal atendido, ou porque as filas eram enormes e depois as pessoas, entre aspas, e meto mesmo muitas aspas, estavam a coçar a micose. Já aquela polémica já existe há muitos anos, que é o facto de eles trabalharem apenas 35 horas, fazem aquele horário realmente ali muitas vezes das 9 às 3 ou das 9 às 4 e acabam por trabalhar menos horas que aquilo que é no setor privado, e então existe uma série de situações ao longo destes anos que realmente sempre levantou muitas polémicas e de facto, conforme eu ainda disse há pouco, das vezes que eu sempre solicitei ao longo destes anos os serviços públicos, nem sempre correu bem, ou seja, conta-se pelos dedos de uma mão a quantidade de vezes que realmente fui efetivamente bem atendido e que as coisas correram de forma assim correta. Lembro-me provavelmente de uma situação quando uma vez fiquei com o cartão de cidadão bloqueado, ou seja, com as senhas bloqueadas, uma delas, e eu tive que deslocar a um serviço público para proceder ao desbloqueio desse cartão de cidadão para ter acesso aos pinos, e por acaso a coisa correu bem. Demorei bastante tempo a ser atendido, obviamente. Aquilo, acho que estavam 2 ou 3 pessoas a atender
e estava lá uma quantidade de gente enorme. Aquilo sei que fiquei lá quase uma manhã inteira para ser atendido e depois aquilo foi uma coisa que aconteceu em 5 minutos. Em 5 minutos tinha a situação resolvida. Mas isto infelizmente é um pequeno caso, uma pequena situação de algum serviço público que tenha corrido bem, porque de resto todas as outras vezes ou as pessoas eram grosseiras, ou porque atendiam mal, ou porque não sabiam do assunto que se tratava, ou inventavam uma informação qualquer. Ou seja, havia sempre qualquer coisa e realmente a experiência nem sempre foi positiva. Só que, independentemente de eu ter esta opinião, eu tenho um enorme respeito pela função pública, pelos funcionários públicos, justamente porque dentro da minha casa, ao longo de mais de 25, 30 anos, tive uma pessoa que ainda hoje é como se fosse um pai para mim, é o meu padrasto, e foi uma pessoa que exerceu função pública com quase 30 anos, sendo ele polícia, ou seja, era uma autoridade de segurança, e vi o quanto ele se dedicou àquela função durante tantos anos. Obviamente que eu não fiz parte da vida dele durante os 30 anos de polícia, mas em quase boa parte da carreira da polícia dele, da carreira de polícia, obviamente, fiz parte desse processo e acompanhei sempre ao longo dos anos a dedicação, o profissionalismo com o qual ele se entregou àquela carreira. E justamente por ter um caso tão próprio, tão presente, em que eu pude acompanhar de perto, justamente por causa dessa situação é que eu tenho realmente um enorme respeito pela função pública, pelos funcionários públicos, mas ainda assim não deixo de admitir que existe uma boa parte da função pública que acaba por realmente ser aqui um cancro da sociedade, porque querem fazer pouco, querem obter todas as regalias e mais algumas, passam a vida a fazer greves e muitas vezes, se forem perguntar a essas mesmas pessoas do que é que elas estão a fazer greves, elas nem sabem, simplesmente foram convocadas para essas greves e estavam lá a fazer greve, mas não sabem do que é que estão a lutar, quais são os seus direitos, para o qual o direito que elas estão a lutar, elas não sabem. E então andamos sempre a vida nisto, é greves, é paralisações, é taxinhos. Normalmente grande parte das pessoas que acabam por entrar para a função pública é através de cunhas. Os esquemas de contratação são sempre ali muito obscuros, ainda que sejam publicados no Diário da República. Aquilo acaba por ter um anúncio muito sofisticado, justamente para fazer com que a procura por essas ofertas de trabalho diminua, para que então essa oferta de trabalho seja empurrada para as tais cunhas, para os tais taxinhos que a gente bem sabe, e então andamos sempre nestes caminhos e as coisas nem sempre correm como era esperado. E isto infelizmente tem sido a função pública ao longo destes anos. Não sei se algum dia será diferente, eu espero sinceramente que fosse diferente e espero que um dia venha a ser diferente, porque eu ainda assim defendo que deve existir realmente a questão da função pública, deve existir cargos públicos, deve existir serviços públicos ao serviço da população e dos cidadãos, só que as coisas de uma forma ou de outra inevitavelmente têm que mudar no futuro, ou seja, não poderemos continuar aquilo que sempre foi ao longo destes anos, com esta desigualdade tão grande entre o privado e a função pública. Por isso é que eu vos disse que é um tema bastante polémico, porque existe uma boa parte da sociedade que efetivamente concorda com quase tudo o que eu agora aqui acabei de falar. Vemos constantemente essas mesmas informações a rodar nos mídias, os próprios jornais, as próprias televisões muitas vezes passam essa mesma informação. Agora aqui não vale a pena estar a dizer se são informações e notícias ao serviço ou ao interesse de alguém, porque isso já é tema para outro episódio, que poderemos um dia discutir sobre essa questão, se a informação que muitas vezes é passada nos mídias se é comprada ou se serve para um propósito específico. Não é isso que está em questão, mas ao longo destes anos o que é certo é que muitas das notícias que têm passado comprovam exatamente estes factos que ainda agora falei. Aqui a questão é que ainda agora tivemos mais um exemplo desta notícia que ainda agora vos trouxe, realmente de um funcionário que montou ali um esquema durante 3 anos, onde conseguiu sacar, entre aspas, 7.470 euros de coimas, ou seja, coimas que não existiam,
enganou realmente quase 300 pessoas, de pessoas que se deslocavam às repartições de finanças para proceder aos devidos pagamentos, porque ainda temos muita gente que se desloca aos espaços físicos para pagar essas multas, sendo que podem-se pagar também de forma online, a partir de casa, sem contratempos, sem atrasos, sem enfrentar filas, sem esperas, sem nada disso. E no entanto eram 300 pessoas que estavam-se a deslocar fisicamente e era montado ali um esquema e realmente foram lesadas. Espero sinceramente, a notícia não diz ao qual foi o resultado final, mas muito provavelmente ele foi punido, porque ele admitiu o esquema. Há provas de que ele realmente montou esse esquema, por isso provavelmente vai ser punido. Provavelmente vai ser multado com a perspectiva de ressarcir as pessoas no mesmo valor e provavelmente vai ter que pagar ao governo, ao Estado, vai ter que pagar ao Estado realmente uma multa, não sabem nós valores, mas acredito que ainda seja uma multa avultada, e justamente se calhar para evitar que no futuro haja pessoas que façam exatamente o mesmo que ele cometeu. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.